Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. Eu sou Luciane Dal Sotto, jornalista do Núcleo Integrado de Comunicação, e este é o podcast O que é Destaque na Unicruz, que te atualiza com informações da universidade. No episódio de hoje, vamos evidenciar a relação de consumo em tempos de pandemia. Será que depois desse período as relações de consumo vão mudar? As vendas online tendem a aumentar? E o uso das redes sociais ajuda a impulsionar as vendas? Quem vai responder todas essas questões é a professora do curso de Administração da Unicruz, Ana Cristina Martins, que tem mestrado em Marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Oi, Ana Cristina, tudo bom? Olá, Luciane, é um prazer estarmos aqui juntos nesse momento e é um prazer participar também com vocês. Obrigada por conversar conosco e eu quero iniciar esse nosso bate-papo te perguntando se o consumo virtual tende a crescer depois deste momento de pandemia. Com certeza haverá sim, já está havendo uma mudança nos paradigmas de consumo. Na verdade, essa pandemia nos trouxe uma mudança tanto nos paradigmas de consumo quanto nos paradigmas de gestão das empresas. Então, se o comércio online já era uma tendência mundial e já vinha crescendo, com certeza agora cada vez o crescimento vai ser maior. Nesse momento de pandemia, a gente teve o decreto estadual com o fechamento das lojas, tivemos um também municipal, né, que indicou o fechamento do comércio. Tu acredita que o comerciante que está com o seu estabelecimento fechado, tu acredita que esse é o momento dele investir num e-commerce? Muitos não têm, né? Alguns já trabalham de uma forma um pouco mais moderada com as redes sociais, mas é aqueles que não têm nada, para não se sentirem tão prejudicados. Será que esse é o momento para investir? Bem, o que nós estamos vendo hoje é um movimento cada vez maior do empresariado na tentativa de se aproximar do consumidor. Nesse momento, a gente diz que as empresas têm que ir até a casa das pessoas. Então, essa questão de ter ou não ter o e-commerce, ela parte do princípio de que é óbvio que o empresário ele tem que ter uma estrutura para conseguir investir nisso. Mas vamos pegar, por exemplo, um pequeno empresário que tem uma pequena empresa local e ele não tem uma estrutura como as grandes empresas, um grande site, um sistema de distribuição, servidores, né, que possam sustentar esses programas, enfim. O que a gente diz? Se é o momento de investir nisso, é o momento de investir no online, sim, porém de acordo com a estrutura e a capacidade da tua empresa. Se você é um pequeno empresário, talvez você não tenha condições agora de formular, digamos assim, um grande site, colocar um grande sistema de vendas online. Mas você tem as ferramentas digitais ao seu dispor que auxiliam nesse momento e podem ser um pontapé inicial para que no futuro a empresa possa, sim, estabelecer um sistema de vendas online. Então, existem ferramentas, né? A gente vê tanto as redes sociais, quanto o WhatsApp, quanto o próprio celular. Se você tiver o contato dos teus clientes, tu consegue iniciar um processo de venda, eu diria, à distância, mas tentando se aproximar do teu consumidor. Nesse caso, as alternativas que poderiam ser utilizadas como formas mais emergenciais seriam as redes sociais? Investir direto nelas? Olha, eu creio que nesse momento, sim, né? O marketing digital é o que vem sendo mais utilizado nesse momento. Então, assim, ó, as redes sociais ou as mídias sociais, elas são fáceis, né? De você fazer, por exemplo, um Facebook da tua empresa, um Instagram da tua empresa. É fácil, é rápido, as pessoas realmente acessam. A gente tem dados que mostram que as redes sociais são muito mais acessadas do que os próprios sites das empresas, né? Então, se você criar uma conta numa rede social para divulgar o seu produto ou para criar o seu conteúdo, é um dos primeiros caminhos, eu acho, mais rápidos. O WhatsApp, né, o celular também são formas rápidas de você conseguir chegar no teu cliente. E uma coisa que é importante é que, quando a gente utiliza ou WhatsApp ou e-mail, a empresa que até o momento não tinha os dados dos clientes vai ter que passar a ter. Eu tenho que ter, no mínimo, o telefone do meu cliente para eu poder fazer esse contato com ele. Então, agora é primordial que as empresas se aproximem dos seus clientes.
tanto pelas redes sociais ou pelas formas, né, o WhatsApp ou, enfim, o celular. Mas é preciso que se pense que conteúdo que eu vou passar para esses clientes, porque assim, Luciane, o que a gente está vendo hoje? Essa mudança do consumo, ela é decorrente do quê? De uma mudança social, econômica, né? Uma questão que permeia todo o nosso processo de consumo. Então, o consumidor, hoje, ele é um consumidor sensível, né? Ele é uma pessoa que ele está preocupado, que ele tem medo. Então, a mensagem da empresa, ela não deve ser aquela mensagem tão objetiva, focada em preço, em produto, em promoção, mas a empresa tem que levar uma mensagem que, de certa forma, aproxime a sua marca do consumidor de uma maneira sensível. Então, a comunicação, ela vem mudando. A gente vê, assim, as grandes marcas mundiais hoje, as propagandas ou os anúncios, as maiores marcas mundiais hoje, elas estão trabalhando a comunicação da sensibilidade, da emoção, e não tanto da objetividade. Então, essa sensibilidade o empresário tem que ter também, para não entrar de sola, né, abordando o seu cliente naquela aquela ânsia de vender bastante e acaba muitas vezes atropelando. Então, a linguagem também tem que ser pensada. Como que tu acha que os empresários podem estar trabalhando o marketing nesse momento que a gente vive hoje? Bem, a primeira coisa que eu coloquei antes é a questão da sensibilidade, né? Como é que as pessoas estão hoje? Os consumidores pós-coronavírus não vão ser mais os mesmos do antes, e muito menos as empresas, tá? Então, tem que se pensar no marketing, principalmente eu vejo o marketing como uma forma de criar relacionamento com os clientes. Não o marketing somente naquela parte da divulgação, da promoção, da propaganda, mas o marketing que gere o engajamento e o relacionamento, ou seja, a aproximação com o teu cliente. Então, a gente diz que a mídia, a gente sabe que ela é poderosa, né, para divulgar a tua marca, mas só ela não sustenta o relacionamento com o teu cliente. Então, o marketing vai ter que ser repensado, né, de forma que a gente não pense somente no volume de vendas. Eu sei que isso é importante para o empresário, a gente não pode negar, né, o lucro, volume de vendas, até porque isso mantém empregos, mantém a economia da cidade, da região, mas, ao mesmo tempo, vai ter que se repensar toda a forma de comunicar. Então, eu acho que o relacionamento, a aproximação com o cliente. E, principalmente, a partir de agora, eu acho que a palavra-chave da relação empresa com o cliente vai ser a confiança. As pessoas estão com muito medo, né? Medo do que vem por aí, medo de não conseguir pagar as contas, medo das mudanças que vão acontecer. Então, a empresa que for parceira do cliente, aquela empresa que trouxer soluções para o cliente, é a empresa que vai sair ganhando. Então, eu acho que a parceria e o relacionamento são a chave do marketing nesse cenário que está por vir. Tá certo, Ana, eu queria agradecer muito a tua participação, né, esse teu tempo que tu conversou aqui conosco, essas dicas e orientações que tu nos trouxe, que eu acho que vão ser importantes, né, para os empresários e para as pessoas enquanto consumidores, né, começarem a ficar ligados em questões que antes elas não davam tanta importância, né? Exatamente. Como a gente está falando, vai ser uma mudança na sociedade de modo geral. E falando na nossa questão aqui de empresas, né, realmente muda a forma de consumir e muda a forma de vender também a partir de agora. Então, é uma adaptação do lado do consumidor e eu acho que uma adaptação maior ainda por parte das empresas. Tá certo. Obrigada, Ana. Sempre às ordens, foi um prazer. Representantes da Universidade de Cruz Alta foram até o município de Tapera, aqui na região, para fazer a entrega de protetores faciais. Os EPIs foram repassados à Secretaria Municipal de Saúde, que fará a distribuição entre 4 unidades básicas e um centro de triagem do paciente, e serão usados pelos profissionais que estão na linha de frente ao atendimento à Covid-19. Os insumos para a produção dos protetores foram doados pelo Consulado Colorado de Tapera. Segundo a secretária de Saúde do município, Marisa Souza de Vargas, os EPIs vão ser um reforço importante no combate ao coronavírus. Quem vai usar? Médico, enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem que estão na linha de frente no atendimento nessa pandemia.
Reforço vindo em boa hora, então. Em boa hora, nós não estávamos conseguindo esse material e quando nos foi informado que a Unicruz estaria fazendo por um custo apenas da matéria-prima, foi uma alegria para o município. Logo entramos em contato e hoje estamos recebendo os EPIs para posteriormente nós estarmos entregando para os profissionais da saúde do município de Itapera. Desde o início de abril, professores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil da Unicruz estão confeccionando protetores faciais. O grupo utiliza uma impressora 3D do escritório Escola do campus. A coordenadora do curso de Engenharia Civil da Unicruz, Karine Norbach, comenta sobre essa iniciativa. O escritório escola foi criado um grupo e a Start está inserida. Então a Start faz toda a comunicação com as empresas, né, a organização, o pedido de demanda e depois é nos repassado, né, para posteriormente a gente poder fabricar o EPI e poder montar também. Em torno então de 50 a 70 EPIs por semana a gente consegue montar. Em tempos de pandemia, também é preciso ficar atento aos cuidados com os cães e gatos. A médica veterinária e professora da Unicruz, Lara Sefrin Dutra, explica quais são esses cuidados em tempos de isolamento social e também fala se existe ou não a possibilidade dos pets desenvolverem a doença ou serem transmissores da Covid-19. O primeiro questionamento a ser respondido é se o novo coronavírus afeta os animais e se eles são, então, potenciais transmissores do novo coronavírus. Até o momento, o que se sabe é que os animais eles não desempenham qualquer função na disseminação do novo coronavírus. Existem alguns relatos de casos, né, que estão identificando a infecção de pets com o novo coronavírus, mas esses relatos de casos eles não apresentam dados concisos, então eles não estão sendo considerados como verdade absoluta. E também não se sabe, né, em condições naturais, se esses animais realmente se tornariam infectados e apresentariam, então, um potencial de transmissor. Então, segundo a OMS e a Organização Mundial da Saúde dos Animais, não se tem comprovação que os animais façam qualquer papel de transmissor do novo coronavírus. Em relação à manutenção dos passeios e se forem mantidos quais os cuidados que se deve ter, então os passeios eles podem ser mantidos. O que é indicado é a diminuição do tempo desse passeio, então um passeio que lhe demoraria em torno de meia hora, 45 minutos, a gente reduzir esse tempo em até 15 minutos para diminuir então a exposição desse animal ao ambiente e até da pessoa que está levando o animal ao passeio. E também reduzir a interação social durante esse passeio, né? Então, se evitar a conversa com as pessoas e a interação social do animal com outras pessoas e outros animais. O principal cuidado que se deve ter, então, após o passeio é a higienização das patinhas do animal, né? Então, como que se faz essa higienização? Através de uma limpeza, né? Lavar as patinhas do animal com água e sabão e fazer a secagem dessas patinhas é o suficiente para que esse animal seja higienizado e proteja tanto a saúde do proprietário quanto do animal. E termina aqui o segundo episódio do podcast O que é Destaque na Unicruz. Em meu nome e de toda a equipe formada por Oscar Van Riel e Wagner de Oliveira, muito obrigada. Na próxima semana voltamos com mais destaques para vocês. Podcast O que é Destaque na Unicruz.